Olá, nono ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 8. Nesta aula, nós vamos continuar o capítulo 5 e vamos agora falar sobre as funções, né? As noções básicas sobre funções. Como eu falei na última aula, funções é um assunto que vai perdurar durante todo o primeiro ano que vocês, se Deus quiser, vão ver ano que vem, né? Vocês vão ver lá as funções exponenciais, as funções logarítmicas, funções modulares, né? E aqui nós ainda vamos, neste ano, ver as funções do primeiro grau e do segundo grau, que também vocês vão rever novamente ano que vem, no primeiro ano, se Deus quiser. Então, venha comigo e vamos aprender um pouco mais sobre funções. Mas antes, quero saber como você está, se você está acompanhando as nossas aulas, se você está fazendo as atividades. Isso é muito importante para que o seu ensino não seja ainda mais comprometido. Então, faça a sua parte, nós estamos fazendo a nossa aqui, tá certo? Vem comigo, vamos começar a nossa aula. Então, vamos lá. Nessa aula, nós vamos, como eu já disse anteriormente, continuar o capítulo 5 sobre produto cartesiano, relação binária e função. Então, nós vamos ver as noções básicas de função. O que é uma função? Antes de falarmos propriamente e conceituar a função, nós pretendemos mostrar um pouquinho aonde nós abordamos função. Então, olha aí. Um dos conceitos mais usados em matemática é o de função, e você vai entender justamente isso. Por que é tão utilizado esse conceito, né? O qual constitui uma ferramenta muito importante no estudo da variação de grandeza em diferentes situações. Então, quando eu tenho variações entre duas coisas, né, entre duas grandezas, e também a análise de gráficos usados no cotidiano, quando a gente faz análise de gráficos, nós estamos utilizando funções, né? As funções também são utilizadas na física, na química, na biologia, entre outras ciências, né? Por exemplo, quando nós queremos calcular a taxa de crescimento de uma planta, a taxa de crescimento de uma bactéria, e que nós vemos isso em biologia, se ainda não viram, vocês vão ver isso ainda, utiliza-se função. Quando nós, lá na física, nós falamos sobre a equação de Torricelli, né, que ela mede a velocidade sem utilizar o tempo, isso também é uma função. Então veja que o campo da função ele é muito vasto. E é isso que nós vamos começar a aprender hoje. Definição de função, domínio e imagem. Mas antes de definirmos a função propriamente dita, eu vou passar um exemplo para vocês aqui, para a gente entender, porque é necessário que nós entendamos o que é uma função, porque você vai poder expandir isso para todas as outras que você vai estudar, tanto aqui no nono ano, quanto nas séries posteriores. Então, a tabela a seguir mostra a medida do lado de um quadrado e sua respectiva área, né? Então, imagine um quadrado com 1 centímetro de lado. Ele vai ter aqui a área de 1 centímetro quadrado. Se eu tenho um quadrado com 2 centímetros de lado, então ele vai ter uma área de 4 centímetros quadrados. De 3 centímetros de lado, 9 centímetros quadrados, e assim sucessivamente. Mas que relação tem essa? O que é isso? Essa tabela pode ser representada por um diagrama, no qual relacionamos dois conjuntos, A e B, por meio de flechas. Ok, vamos ver aqui. Então, ó, eu tenho aqui o conjunto A, certo? O conjunto A, quem são? São os lados. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ou, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o conjunto B é o da área. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Mas o que isso tem a ver com função, professor? Olha aí. Estabelecemos, assim, uma relação de A em B, que representa as seguintes características. Todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Ó, cada elemento de A está associado a elementos de B. E cada elemento de A está associado a apenas um elemento de B. Então, quando eu estabeleço uma relação
entre duas grandezas pode ou não ser uma função, tá? Então, nota o seguinte, eu estou estabelecendo, né, eu estou analisando duas grandezas. Quando eu analiso duas grandezas, eu estou fazendo o que ali? Uma relação entre essas grandezas. Tá? No nosso caso, no nosso exemplo, nós temos o lado de um quadrado e a área que ele gera, certo? Então, ali eu tenho uma relação. Mas essa relação, se estabelecer alguns critérios, ela pode se tornar uma função. Para que você entenda melhor, por exemplo, todo namoro é uma relação. Vocês concordam comigo? Mas nem toda relação é um namoro, certo? Então, isso tem que ficar bem diferenciado na cabeça de vocês. Para ser função, tá? Para ser função, é necessário que haja uma relação. Mas nem toda relação vai ser uma função, tá? Por exemplo, para que seja função, é necessário que todos os elementos de A, tá? Que eu estou conjugando o verbo, né? Esteja associado a elementos de B, ó. É o que está acontecendo bem aqui. E cada elemento de A esteja associado a apenas um elemento de B, tá? Você vai já entender o que eu estou querendo dizer. Nessas condições, dizemos que a relação entre os conjuntos A e B, que apresentam essas duas características, é uma função de A em B. E olha aqui como é a indicação. É esse F, dois pontinhos, A em B, né? Como é que a gente lê isso? Função de A em B. Então, o que é uma função? Vamos definir. Função de A em B é toda relação, ok? Em que a cada elemento de A associa-se apenas um elemento de B. Ok? Então, grava isso. Quando vai ser uma função? Quando todos os elementos de um conjunto do que eu estou trabalhando, e esse conjunto A também já vai ganhar um nome, ele está associado a apenas um único elemento em B. Continuando. Chamando de x a medida do lado do quadrado e de y sua área, podemos escrever a fórmula matemática ou lei de formação dessa função. Então, toda função ela vai ter uma fórmula, né, matemática, ou como nós gostamos de chamar, os matemáticos preferem chamar como uma lei de formação. É algo que vai delimitar a nossa relação, certo? Então, quando eu delimito a relação, eu estou criando uma lei de formação. E essa lei de formação que vai justamente gerar a minha função, tá certo? Então, olha o que vai acontecer. O meu y aqui vai ser a minha área e o meu x vai ser o meu lado. Então, eu posso representar a função do exemplo anterior dessas duas formas. Y é igual a x quadrado ou f de x é igual a x quadrado. O que é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês? É a lei de formação daquele problema que nós colocamos para vocês lá no início. Observamos novamente o diagrama. Sabe aquele diagrama que a gente viu? Vamos olhar de novo para ele. Tá? Então, olha aí agora o diagrama. O diagrama ele está mostrando justamente o que eu acabei de falar. Eu tenho todos os elementos de A ligados a um único elemento de B. Então, o que caracteriza que essa relação entre lado e área é uma função. Ok? O conjunto A dos números que expressam a medida do lado quadrado é chamado domínio. Então, o conjunto A vai ser aqui o meu domínio. Tudo bem? É o que nós chamamos de domínio da função. É representado pelas letras D e entre parênteses F. A gente lê domínio da função. E o conjunto dos números que expressam a medida da área, né, do quadrado é chamado de imagem da função, que é o IM e entre parênteses F, imagem da função. Memoriza isso. Então, aquele carinha que
manda as flechas, né, no caso, então o meu x vai ser o meu domínio da função. E aqueles que recebem a flecha é a minha imagem, certo? Continuando, indica-se então, já que a gente está falando desse exemplo, quem vai ser o domínio? Vai ser justamente os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a imagem 1, 4, 9, 16, 25 e 36. Agora, isso aqui é importante, ó. O conjunto das imagens nem sempre é o próprio conjunto A, tá? Vai existir situações que não vai ser ligado, né? O conjunto A não vai ligar todos os pontos aqui em B. Ok? Quando isso acontece, quando eu tenho o conjunto B, nós chamamos, na verdade, para ele de contradomínio, tá? Que é representado pela letra DF. Ok? Nós vamos fazer uma atividade, um exemplo que você vai já entender o que eu estou dizendo. Então, olha, quando o domínio não é especificado, supõe-se que seja o conjunto dos números reais, né? Então, quando não existe uma delimitação para esse domínio, né? A lei de formação ela não é tão clara e específica, né? Ela é específica, claro, para um exemplo que ele está querendo nos dar, mas ele não restringe bem. Nós dizemos, então, que o domínio é todos os reais, né? Que quando eu posso utilizar todos os números possíveis. Então, olha, podemos identificar a função f usando também pares ordenados. Ó, a função pode ser 1 em 1, ó, 1 em 1, 2 e 4, 3 e 9, 4 e 16, 5 e 25, 6 e 36. Ok? O valor numérico de uma função. O que é isso? Dados o domínio e a lei de formação de uma função, isto é, a expressão matemática que relaciona x com y. Podemos encontrar o conjunto imagem da função. Para isso, devemos encontrar o valor numérico da função para cada elemento do domínio. Isso você vai ter sempre que fazer. Tá? Então, ele vai te dar um domínio e vai te dar uma lei de formação. Certo? Feito isso, você vai relacionar x e y. Feito isso, você vai descobrir o conjunto imagem. Tá? Então, o valor numérico vai ser quando você substitui. Exemplo. Considere os conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4 e B 2, 4, 5, 8, 10 e 11. E uma relação de A em B dado pela fórmula, né? Fórmula matemática ou lei de formação. Y é igual a 3x menos 1. Aqui no lugar do y também poderia estar f de x, tá? Em que x pertence a A e y pertence a B. Então, letra A. Represente essa relação por um diagrama e diga se ela é função ou não. Observe bem isso. Quando eu faço aqui, gente, as substituições, ó, do conjunto do x, né, do conjunto A, eu preciso encontrar quem? Os elementos de B. Então, vamos ver se a gente encontra todos, né? Quando o x é 1, eu vou substituir aqui, vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Ou seja, a função de 1, função de x igual a 1, é igual a 2. X igual a 2, vou substituir 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. O x igual a 3, o meu y vai ser 8. X igual a 4, o meu y vai ser 11. Então, isso vai gerar aqui pares ordenados, tá? 1, 2, 2, 5, 3, 8, 4, 11. Tá? E a partir daqui eu vou fazer o meu diagrama de flechas. Olha aí. Vou ligar o 1 com o 2, o 2 com o 5, o 3 com o 8 e o 4 com o 11. E agora eu vou estabelecer, será que é função ou não? Tudo bem que eu já dei a dica aqui botando o Fzinho de que é função. Mas quando é que é função? É quando os elementos do conjunto A se ligam a apenas um elemento do conjunto B. Nota que eu tenho aqui, ó,
todos os elementos de A se ligando a apenas um único elemento em B. Ó. Tenho um para cada. Ok? Então, quando isso ocorre, eu tenho o quê? Uma função. Então, eu posso dizer que essa relação entre esses dois conjuntos, ditadas pela, né, ou delimitadas pela essa lei de formação aqui, y igual a 3x menos 1, é função. Tá certo? Ah, professor, que tipo de função? Calma. Segura teu coração e a tua ansiedade, que eu sei que tu estás ansioso para saber que tipo de função é essa. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Continuando. Letra B. Se a resposta for positiva, nós já vimos que é, ache o domínio, a imagem e o contradomínio. Então, domínio, quem é? São o primeiro, né, os primeiros elementos desse par ordenado. São o X, né, o conjunto A. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. O conjunto imagem é aqueles que recebem, né, a flecha aqui do A. Então, no caso, são onde eu encontrei a igualdade. Então, ó, quando o X foi 1, o Y foi 2. Eu tenho 2 no conjunto B? Tem. Então, já criei o par ordenado 1, 2. Então, a minha imagem vai ser 2, 5, 8, 11. E o contradomínio é todo o conjunto B. 2, 4, 5, 8, 10 e 11. Então, veja que não é difícil. Basta você, primeiro, encontrar o valor numérico. Tá? Você vai encontrar o valor numérico. Como? Substituindo os valores de x para ver se encontra valores em y, né? Se aparecer já o valor de y, ótimo. Se não, vai ser os valores que você encontrou. E a partir dali, você vai verificar se é ou não função, né? Se está delimitado dentro da lei de formação. E logo em seguida, você vai poder tirar o domínio, a imagem e o contradomínio. Ok? Continuando. Representação gráfica de uma função. E agora, queridos, eu queria, com muita cautela e muito respeito, né, falar de um gráfico que já virou praticamente um quadro, né, dessa pandemia no Brasil, né, que são um gráfico aqui dos casos do novo coronavírus, tá, no Brasil. E já está, claro, bem desatualizado. Isso aqui foi apenas até o dia 24 de março. Tá? Hoje, o Brasil já tem só em casos mais de 1 milhão de casos. E de mortos também, muito mais do que o gráfico que eu estou mostrando para vocês, que tem 46 mortes apenas. Né? Nós já temos mais de 65 mil mortes. E com muito respeito e condolência às pessoas que perderam os seus familiares. Mas vamos falar aqui um pouco de matemática. Aqui nesse gráfico, eu tenho função. Por quê? Porque eu estou relacionando duas grandezas. Quem são elas? Que grandezas são essas? É o número de casos, ok? Com dias. Né? O número de casos que foi aumentando no decorrer do tempo. Esse gráfico aqui, vocês vão aprender ano que vem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você vai aprender lá. Esse é um gráfico exponencial. Né? Você já deve ter escutado, e também em algum telejornal, algum professor de matemática ou algum mesmo infectologista dizendo que o crescimento da Covid no Brasil e no mundo é exponencial. Então, isso exponencial é uma função e você vai aprender sobre ela ano que vem. Então, ó, isso aqui é um gráfico exponencial. Então, veja que nós podemos representar, como eu falei lá no início, funções também a partir de gráficos, ok? Vamos continuar. Construção de gráficos de funções. Gente, eu vou dar apenas a definição, o passo a passo. Isso aqui eu vou fazer na próxima aula com vocês, a construção de um gráfico, tá? Mas eu já quero deixar com vocês aqui o passo a passo, como você pode fazer, o que você deve fazer. Vou também deixar uma atividade. Se você quiser, não. Você tem que tentar fazer. Mesmo eu não fazendo nada para você aqui. Mas tenta resolver só com essas dicas que eu estou te dando. Tá certo? Isso é igual se você fosse fazer bolo, né, pela primeira vez, só olhando a receita. Veja se você vai conseguir resolver, tá bom? Então vamos lá. Para construirmos gráficos
de funções de R em R. O que é R em R? Dos reais em reais, né? Então, a relação que eu vou construir esse gráfico é nos reais, ok? Devemos proceder da seguinte maneira. Traçar o plano cartesiano OX e OY, né? Então, o plano cartesiano, lembra? Plano cartesiano. Abscissas é o eixo X, ordenadas o eixo Y. Segundo, letra B, atribuir valores à variável x da função e encontrar os valores correspondentes de y, ou, né, no caso que ele quer dizer aqui, f de x. Então, você vai dar valores para x, substituir na lei de formação e vai encontrar valores para y. Feito isso, formar pares ordenados x, y e depois marcar esses pontos no plano cartesiano. Isso tudo nós fizemos já na outra aula. Mostrei para vocês como é que a gente marca esses pontos no plano cartesiano. Ah, eu não me lembro. Volta lá na aula e assiste, tá? Volta na aula número 7 e reassiste ela, tá? E por último, traçar a linha ou a curva que lista esses pontos, né? Você vai juntar esses pontos. Pode ser uma reta, pode ser uma curva, ok? Com isso, encontraremos o gráfico que representará a função. Vou deixar esse desafio para você tentar fazer, tá? E depois você pode bater foto, mandar nas redes sociais e me marcar, tá? @edu_leite, se eu não estou enganado. Ou marca o CIEC que eu vou lhe procurar lá nas redes sociais da escola, mostrando que você aceitou o desafio. Só com a receitinha aí, você conseguiu fazer o gráfico de uma função, tá bom? Próximo. Identificação de uma função por meio de gráficos. Como é que eu faço isso, professor? Simples. Isso cai, professor? Cai. Cai no Enem? Cai. Cai em vestibular? Cai. Cai em concurso? Cai. Cai na minha vida? Cai. Mas só não vai cair, por favor, esse ano aí e deixar de passar de ano porque não quer assistir às aulas online. Então, presta atenção. Para identificarmos, né, se um gráfico representa ou não uma função, vamos utilizar os seguintes procedimentos. A. Observar no gráfico se existem valores de x. Quem é o x? É o conjunto domínio, que estão associados a mais de um valor de y. Y é igual a f de x, que vai ser o teu conjunto de imagem. Esse gráfico não será função. Então, se quando você observar o gráfico, né, e os valores de x estiverem associados a mais de um valor em y, né, no conjunto imagem, não é função. Então, já sabe por aí. Outra forma de você analisar, né, analisar no gráfico se existem valores de x que não estão associados a nenhum valor de y. Então, se isso ocorrer, não é função. Lembra que para ser função, todos os elementos de x têm que estar associados a um elemento em y, tá? Então, se o gráfico existir, se no gráfico existir para cada valor de x um único valor associado, a relação será uma função. Foi o que eu acabei de falar sem ler, ok? Como é que eu faço isso? Olha o que é importante. É o método. Professor, eu esqueci tudo isso, na hora eu não vou lembrar nada. Mano, se tu não te lembrar de nenhuma dessas dicas, desses procedimentos, isso aqui tu não pode esquecer, ó. Um método prático para saber se um gráfico representa uma função é traçar retas paralelas ao eixo Y. Ah, eu não sei qual é o eixo Y se não tiver escrito. Mano, é na vertical, tá? Traça uma reta na vertical, paralela à reta vertical que vai estar lá. O gráfico representará uma função se cada uma dessas retas interceptar o gráfico em um único ponto. O que é interceptar? É tocar, tá? Então, quando você passar a reta, se ele tocar em um único ponto, é função. Tocou em dois, não é função. Observa aí. Eu vou tentar fazer para vocês aqui isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer com a canetinha aqui. Então, olha aí. Vou passar aqui, tá aqui o eixo X, ok? O eixo X está bem aqui. Perdão.
O eixo Y está bem aqui na vertical, né? O OY. Agora eu vou passar uma reta paralela a ele, ó. Não está uma reta muito bem. Mas você nota o quê? Olha, quantos pontos ele tocou, ó? 1, 2. Tocou em 2 pontos. É função? Não é função. Olha o outro exemplo. Eu tenho esse exemplo aí. Eu vou passar uma reta. Ah, professor, o senhor passou só um único ponto, voltando lá no outro. Vou passar em outro, ó. Ó, de novo, tocou em 2 pontos. Mas se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, se eu passar uma única reta aqui, ó. Um único ponto que ele toca no gráfico, ó. Só toca no único ponto. Desculpem que eu não tenho uma precisão muito boa com o mouse, tá, gente? A gente vê isso na internet, pensa que é muito fácil, mas não é, porque lá o cara tem uma mesa digital ou então um iPad, um tablet, é muito mais fácil. Mas eu quero que você note o seguinte, quando você passa uma reta, pode ser até essa tosca que eu fiz aqui, mas você só encosta ela num único ponto no seu gráfico. Então, quando isso acontece, aí é função. Tudo bem? Raiz e valor numérico no gráfico de uma função. Quando é que eu posso saber, né, as raízes ou o valor numérico de um gráfico, num gráfico, né? Raízes de uma função. Raiz de uma função, o que é a raiz de uma função? Y é igual a f de x, é o valor de x, tal que y é igual a 0. Lembra que quando eu falei de raízes da função do primeiro grau, raízes da equação do primeiro grau e raízes da equação do segundo grau, o que eu fazia? Eu igualava a 0. Então, na prática, para descobrir as raízes, devemos igualar, tá? Ó, igualar a função a 0. Ok? Graficamente, as raízes de uma função são os pontos de interseção do gráfico com o eixo das abscissas, tá? Então, são os pontos que tocam o eixo das abscissas, o x. Tá certo? Vamos lá, o domínio e imagem através de um gráfico. Como é que eu identifico o domínio e a imagem através de um gráfico? Muito simples, ó. Um outro problema comum é a determinação do domínio e da imagem de uma função através da função f através de seu gráfico. De acordo com as definições e os comentários feitos até aqui, dado o gráfico de uma função f, temos, ó, quem vai ser o domínio da função? É o conjunto de todas as abscissas dos pontos do eixo x. Né? Então, são todos os pontos que tocam o eixo x, né? O eixo das abscissas. Tais que as retas verticais por eles traçados interceptam o gráfico de y. Quem vai ser a imagem? É o conjunto de todas as ordenadas dos pontos do eixo OY, tais que as retas horizontais por elas traçadas interceptam o gráfico de F. Então, são todos os pontos que vão tocar, né, o eixo Y, né, o eixo das ordenadas. Então, graficamente, quando estudamos o domínio de uma função, devemos observar o limite dos valores possíveis considerados em OX. Né? Então, vai estar sempre de acordo com o limite que vai estar ali no eixo das abscissas. Ok? Quando estudamos a imagem da função, devemos observar o intervalo de valores assumidos por y. Como assim, professor? Olha aí. Eu tenho aí justamente o que eu acabei de falar para vocês. Ó. Os limites aqui, ó, de x é o meu domínio. E os limites de y, aqui, ó, de vermelhinho, é a minha imagem. Tudo bem? No mais, queridos, meu muito obrigado. Estudem, tente fazer atividade. O livro de vocês, ele também é cheio de questões que estão lá passo a passo. Tente ler com calma. E ali você tem vários exemplos que podem lhe ajudar na resolução dos problemas que eu estou deixando, tá certo? Essa matéria é muito importante. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Então, você não pode deixar de criar, né, esta base, que são essas noções, tanto sobre relações, que falamos na aula número 7, quanto agora essas noções de funções, que falamos nessa aula número 8. No mais, muito obrigado.
Deus te abençoe, te cuida. Até a próxima.